O Supremo Tribunal Federal decidiu nessa quinta-feira e olha, felizmente, hein, que o tribunal só pode revisar acordo de colaboração premiada depois de homologado. Isso só se aparecer fato novo que pode levar à conclusão da assinatura do acordo. Por exemplo, porque o caso, os delatores não tenham firmado uma colaboração espontaneamente, aí volta. A decisão vale em tese apenas para processo em julgamento, que trata das delações da JBS, mas é esperado que o julgamento se torne referência para outros casos, já que o Supremo, como você sabe, é a mais alta instância do Poder Judiciário. Na avaliação do Procurador-Geral da República, eu já citei ele aqui, o Rodrigo Janot, a decisão é histórica, ele gostou da decisão e ela reforça as delações premiadas. Como você sabe, o nosso companheiro Ricardo Couto, nosso comentarista, está aqui. Boa noite, Couto. Boa noite, Heródoto. Boa noite a todos. Sabe que quando eles começaram a discutir isso, eu estava preocupado que eles não fossem aprovar isso lá no Supremo. E com isso, ninguém mais ia fazer delação premiada. Claro. Eu faço, depois eles derrubam lá, como é que eu fico? É chamada insegurança jurídica. Você faz um contrato, né? Eu deleto, eu falo tudo, dou as provas, os documentos e vocês me dão benefícios. Isso é delação premiada, né? Mas eu percebi desde o início, acho que eu fui o único jornalista que acompanhou todas as sessões. Hoje foi a quarta sessão do Supremo que decidiu. Você acompanhou todo dia? Não o tempo todo, porque ninguém aguenta. Não, peraí. Não. E ontem o Gilmar que falou 2 horas, você acompanhou? Isso eu acompanhei. Ah, você acompanhou? Aliás, peguei... Fala a verdade. Não, vou te falar a verdade. Eu acho que eu fui o único que pegou a frase mais importante que ele falou ontem. Qual é? O rabo começa a balançar o cachorro. Ora bolas. Isso foi uma das pérolas do Gilmar Mendes. Mas, de fato, Heródoto, desde a primeira sessão, ele se mostrava contrário às delações premiadas, aos procuradores da Lava Jato e batendo pesado no Janot, né? Não por coincidência, na mesma linha do presidente Michel Temer no pronunciamento de anteontem, né? Mais ou menos, porque tem uma outra coisa para te contar, para todo mundo, né? Na terça-feira, depois que saiu a lista dos 3 mais votados para procurador-geral, teve um jantar secreto, que não estava na agenda de ninguém, que os jornalistas descobriram, oferecido pelo Gilmar Mendes para o presidente Temer e os ministros Padilha e o Angorá, que apareceu aí há pouco, né? Com detalhe, os 3 são investigados e o presidente foi denunciado hoje oficialmente pelo Supremo Tribunal Federal. Como é que pode, né? O ministro do Supremo, que pode amanhã vir a julgar os 3. Pessoal, é verdade. E não é só isso, não. Hoje à tarde, estava na agenda oficial do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes é que comanda toda a operação contra a Lava Jato e em defesa da classe política. Agora... Está claro isso ou não? Está claro isso. Nem ele esconde mais, né? Recebeu José Serra, em audiência hoje à tarde, pela agenda oficial. Terça-feira, ele foi sorteado relator do Serra. Que está sendo também acusado e também está sendo processado no Supremo Tribunal Federal, como a gente já falou aqui. São vários senadores e o nome do José Serra está na lista. Pela delação da Odebrecht, apareceu o nome do Serra. Mas não é só ele. O Aécio, que está ameaçado de prisão, aliás, o julgamento do Aécio, o julgamento do julgamento, que ainda não decidiram, sendo plenário na primeira turma, ficou para agosto. Legal. Eu tinha falado isso aqui outro dia, isso eles não têm pressa. E quem é o relator? Também Gilmar Mendes. É impressionante, é muita coincidência demais. E pela postura dele, pelas coisas que ele fala, as decisões que ele toma, ele está cada vez mais tucano assumido. Acho que nem o Fernando Henrique Cardoso hoje... É tão tucano como ele. Eu nunca vi um ministro... Ele é um tucano de jaburu, que a gente exatamente, do pássaro jaburu. Ele viaja no avião do presidente, vai lá domingo à tarde, domingo à noite. Isso, no Brasil, virou o que chamam de novo normal. O que antigamente era anormal, quer dizer, uma coisa... Né, agora não, agora é oficial. Bom, agora, Couto... Posso completar a informação? Eu estou com tanta coisa. Claro, desculpa, Heródoto, que eu fico o dia inteiro atrás disso. Você mostrou o Congresso, aí só tinha 10 deputados para ouvir a leitura da denúncia. No Senado foi a mesma coisa. O Romero Jucá, né, o líder do governo, presidente do PMDB, queria colocar em votação hoje a reforma trabalhista. Que vai ver, daqui a pouquinho a gente vai falar de novo dela aqui. Que foi aprovada ontem à noite, de madrugada, na CCJ, e era para ser votada no plenário em regime de urgência. E não foi porque não havia quórum.
Porque os senadores também não foram trabalhar hoje. Também. Tem 81 senadores que também não foram trabalhar. E é quinta-feira ainda. Quinta-feira. Mas o que eu queria te perguntar em relação ainda ao que aconteceu na Câmara, me parece que a coisa está indo muito rápida. Então parece que quando eles querem, anda muito rápido. Quando eles não querem, anda devagar ou fica parado. É isso ou não? Interessa agora andar depressa? Depende do interesse deles. Acho que eu já falei isso aqui outro dia, mas é o seguinte, a Câmara é dominada pelo baixo clero, que foi eleito, esse pessoal todo foi eleito em 2014 com a ajuda do Eduardo Cunha, né, que montou uma bancada suprapartidária. Ele está preso, mas ele continua mexendo os paus. Mas de dentro da cadeia? Dentro da cadeia. Você está falando dele ou está falando do Marcola? Não, do Eduardo Cunha. Ah, tá, porque o Marcola... Eduardo Cunha, ele recebe lá os políticos, ele continua articulando. Aliás, isso foi denunciado da tribuna do Senado pelo Renan Calheiros. Né? Ele continua governando lá de dentro da cadeia? De lá de dentro ele continua com muito poder. Então a ordem do governo agora é votar o mais rápido possível essa abertura ou não do processo contra o Temer, para evitar fatos novos. Porque essa foi a primeira denúncia. Parece que já tem mais duas encaminhadas, né? Então eles querem votar logo antes que apareça mais coisa, né? E nesse momento eles têm ampla maioria. Agora, espera um pouquinho. Vão votar no plenário. A gente vai primeiro poder... na CCJ. Primeiro na CCJ. Isso, e depois no plenário. Vai para o plenário. Qualquer cidadão vai poder acompanhar essa votação e ver como é que o seu deputado votou? Provavelmente. Ele vai ser chamado um a um? E estão pedindo para fazer num domingo também como foi a votação do impeachment da Dilma, para todo mundo poder assistir. Isso deve acontecer. Não tem como aí impedir. seria bom, né? Não tem como impedir. Eu não sei se eles fariam isso aqui aí no domingo, viu, Couto? Acho que eles vão fazer isso aí no sábado de noite. Está todo mundo na pizzaria, ninguém vai ver. Eu não vou me comprometer, o cara vai sair candidato da eleição do ano que vem. Agora, eu quero ver se eles vão repetir aquele espetáculo dantesco que aconteceu no dia da votação do impeachment. Todo mundo enrolado na bandeira nacional, confete, serpentina, aquela farra toda que fizeram lá. Que agora pode acontecer o seguinte, o governo só precisa de 172 votos para não deixar passar, para arquivar o processo. É só não ir votar, não precisa nem mostrar a cara. O cara fica com a dor de dente e não vai? Não vai. E aí, se não forem 172 deputados, está arquivado o processo. E se forem, eles vão votar escondidos. Né? Ou o presidente da comissão de ética, né? Que desqualificou o processo contra o Aécio Neves. No Senado. E depois ficou doente. Sentiu a pressão, subiu, ele foi internado. Ficou muito aborrecido. Ficou aborrecido. Foi muito criticado, então ele não gostou disso. Tá bom. Ele é especialista nisso, o João Alberto, no Senado. Mas, olha, vamos esperar isso que você está falando. Deve acontecer a transmissão ao vivo, num domingo e tal. Mas como é que vão se... Porque tem o seguinte, todo mundo que aparece em foto junto com o Temer está perdendo prestígio. Ano que vem tem eleição. Então, o quadro hoje favorável ao Temer pode mudar ainda até o dia da votação. Por isso, querem votar logo. O jornalista Ricardo Couto aqui conosco. Pô, Couto, o que mais você apurou em relação ao Supremo Tribunal Federal? Nós falamos disso agora há pouco. O Gilmar Mendes, sempre ele, né? Aliás, eu falei na chamada que é o nosso Luís XIV, né? O rei Luís XIV, Rei Sol. Rei Sol, eu sou Estado sou eu. Fala um pouquinho, para mostrar o perfil do Gilmar Mendes. Porque, na verdade, agora falando sério, ele mostra esse poder todo, mas ele perdeu feio no Supremo Tribunal Federal. Perdeu por 8-3, foi uma goleada, né? Que pode revisar delação, mas só em caso de ilegalidade. Né? O Supremo não é o Tribunal Superior Eleitoral, onde ele faz o que quer, que ele tem a turma dele lá ele manda. Mas no Supremo, não. Ainda bem que no Supremo você tem pelo menos uma meia dúzia de ministros que não estão na turma do Gilmar. É isso que eu acho que salva. Né? Só para completar uma informação que você já deu, só em caso de ilegalidade ou de não cumprimento do acordo é que pode ter revisão da pena dos delatores. Do acordo de delação premiada. Eu queria dar um exemplo. Né? Se ficar provado, e o Gilmar Mendes bateu muito nisso, se ficar provado que eles são líderes de organização criminosa, os irmãos Batista. Tem que provar isso, né? Que eles são líderes de uma organização. Nesse caso, pode haver uma revisão da pena. Porque, na verdade, não houve pena nenhuma. Né? Eles foram absolvidos. Né? Isso pode mudar ainda, e o Janot hoje disse isso com todas as letras. Ele pode ter uma punição, sim, mais adiante. Se eles não cumprirem um acordo,
ou se ficar provado que eles eram os líderes dessa organização. Tá bom. Cojo, obrigado. Então, amanhã temos o lançamento do livro, 5 da tarde. Sábado. Sábado, depois da manhã. Sábado, 5 horas. Não percam no Itaú Itaú Cultural, na Avenida Paulista, às 5 horas da tarde. Isso. Estaremos lá. Estaremos lá. Junto com o Frei Beto. Junto com o Frei Beto. Vai ter um concurso lá para ver quem escreveu mais livro. Obrigado. Apareça. Até mais. Obrigado. Até mais. Bom, vamos fazer um rápido intervalo para a gente voltar já com outras notícias.